Olá, boa noite. Eu sou o Nelson Carneiro. Estamos aqui no perfil Nelson Carneiro, plataforma do Facebook. E nós vamos começar fazendo um bate-papo aqui com três pessoas importantes aí do cenário político. E a gente vai falar sobre determinados assuntos. E nós temos aqui na telinha, com o maior prazer, o professor Frederico Carvalho. Nós temos o doutor Lecine, né? Lecine Borzino, e também Cláudio Fontes, né? E nós vamos bater um papo aqui com eles, falar de determinados assuntos. Na pauta nós queremos falar sobre o verdadeiro papel do vereador, nós queremos falar um pouco sobre a soberania da Câmara ou dos vereadores frente a órgãos técnicos como o TCE, queremos falar um pouco sobre isso, se é o vereador é um prefeitinho ou se ele é um legislador, e nós vamos bater um papo aqui, um papo amigo, e eu convido vocês a participarem com a gente, não é isso? Se você for fazer uma pergunta ou alguma coisa, que você se dirija à mesa, não faça individualmente, para a gente distribuindo aqui o trabalho com os 4 debatedores, que na realidade não vai ser um debate, vai ser um grande bate-papo de informações. Meu amigo Frederico, boa noite, satisfação tê-lo aqui na nossa telinha de hoje. Boa noite, Nelson, boa noite, internautas, que prazer imenso estar aqui ao lado do Cláudio, que, além de ser uma pessoa extremamente competente, é filho de quem é do grande ex-governador do estado, Dr. Jeremias de Matos Fontes, e também ao lado do nosso querido Dr. Lecine Borzino, que também, sem contar o que ele é como pessoa, como profissional, também genro do nosso ex-prefeito Ayrson Monteiro dos Santos, que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. É um prazer muito grande estar com essas duas pessoas aqui, com você, Nelson, e com esse público maravilhoso que vai nos acompanhar agora. Que bom que nós somos 3 pessoas de 3 partidos diferentes e todos lutando pela mesma cidade. Bom, então nós vamos logo abaixo aqui do nosso Cláudio Fontes. Cláudio, que satisfação tê-lo aqui conosco, meu amigo. Meu amigo Nelson, doutor Lecine, professor Frederico, prazer é enorme meu de estar aí no meio de pessoas que têm uma grande exponência dentro da nossa cidade, né? Eu sou novato aqui, eu pensei até que eu fosse ser o mais velho da história, mas em termos da política eu sou o mais novo, porque eu estou apresentando o meu nome agora para a cidade. Já algumas vezes falei a respeito disso, eu sempre procurei, eu sou daqueles camaradas que o Facebook pede localização, eu falo, não aceito e tal, e agora eu tive que tornar tudo público, e é um prazer imenso estar com vocês, porque sei que são pessoas também, poxa, o Nelson também há anos e anos, né, trabalhando aí no jornalismo, na política da cidade, são pessoas que têm interesse pelo município e só pensam melhor. A gente conversava um pouquinho antes, o doutor Lecine falou a respeito do prefeito Ayrson, e eu lembrei, praticamente desde a época do Lavoura, daquele grupo Lavoura, a nossa cidade entrou num processo de abandono, a ponto de hoje é a 2ª maior do estado, 16ª maior do país, e sempre aí nos últimos lugares em todos os índices do IBGE. Isso é assustador e a gente precisa mudar o nosso município, mudar o foco do nosso município e transformar. Isso só se consegue através de uma Câmara de Vereadores eficiente, né, e de um prefeito eficiente também, que seja cobrado pela Câmara. Prazer imenso estar aí com os amigos. Ô, Cláudio, deixa eu atalhar. Jeremias na caneta e lavoura na picareta. Isso! Lembra disso? Exatamente. Até meu irmão pegou um jinglezinho daquela época antiga e fez usando o meu nome, mas infelizmente não deu nem para espalhar o jingle aí pela cidade, mas era tremendo aquela musiquinha, lembrou muito bem. E aí vai falar o Lecine agora, justamente porque o que acontece? E depois o meu peixinho também aí, vou jogar meu peixinho aqui. Mas, satisfação, boa noite. Nós já temos muita gente aqui nos acompanhando, nós estamos com o Alexandre Cropper nos acompanhando, o pastor Elton Pinto, né, nos acompanhando,
grande advogado, doutor José Luiz da Silva Nogueira, e o Wilson Costa Mesavila. E daqui a pouco a gente vai puxar a falazinha deles para a tela. Lecínio, um prazer tê-lo aqui no meio desse pessoal maravilhoso. Eu vou falar para você, rapaz, eu me surpreendo sempre com esse seu programa, porque eu entro e saio muito rápido, porque a campanha a gente não pode parar, né? E eu tenho visto que sempre aqui nós encontramos sempre pessoas de alto nível, alto gabarito, são pessoas que podem discutir muito bem São Gonçalo. Nós temos aqui pessoas de uma estirpe grande, como eu falei, do Jeremias, o Frederico, uma pessoa muito conhecida em São Gonçalo. O Cláudio Fontes, o pai dele, foi o governador, e meu sogro foi um chefe de gabinete dele naquela época, e falava muito bem do Jeremias, que mais tarde veio trabalhar em prol da sociedade, fazendo trabalho lá com aquele grupo S8. Eu sempre ouvia falar muito. Isso aí é de grande valia para o nosso município. Então, quero deixar aí o meu abraço para vocês, a minha honra de estar sendo iluminado por todos vocês. É um prazer, e também a esses essas pessoas que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos e podemos começar a hora que vocês quiserem para a gente fazer um bate-papo. E como o Frederico falou, 3 partidos diferentes, mas com o mesmo ideal. Mesmo ideal. Muito bom. Eu quero dizer para vocês a grande satisfação de ter esse trabalho que eu faço há 21 anos. Frederico, para quem não sabe, né, o Frederico acompanhou uma boa parte do meu trabalho. Há 21 anos que a gente faz esse trabalho de rádio, depois fiz TV online, depois voltei para o rádio, e hoje nós estamos aqui em live. Eu quero dizer para você, o Lecine, inclusive eu quero abrir aqui um parênteses para agradecer que alguém me falou, o Lecine estava numa reunião, lembrou de você e falou muito bem de você. E a gente sabe que esse é um trabalho e que muitas das vezes a gente faz e às vezes não é muito lembrado. Mas eu não estou aqui para ser lembrado, mas eu quero te agradecer por essa oportunidade. E eu quero registrar aqui agora, aproveitar, ser um pouquinho vaidoso, já que nós falamos de um grande homem que governou o estado do Rio de Janeiro, chamado Jeremias de Matos Fontes. Foi a primeira autoridade que eu vi no ponto de pergunta, um local chamado Ponto de Pergunta, que ele chegou de helicóptero para inaugurar a rodovia entre Ponto de Pergunta e Itaocara. Não me esqueço dele chegando e abotoando o paletózinho, ele tinha um estilo muito peculiar, e aquela pessoa simples, né? Então, isso me faz lembrar. Tirei a primeira foto de autoridade que eu tirei, chama-se Jeremias de Matos Fontes, naquele binóculo. Você lembra daquele monóculo que chamava de binóculo? Tirei aquela foto. E para sorte, felicidade minha, Cláudio, vocês talvez não saibam. Ele disse para mim, sim, Nelson, depois de governador, é a primeira entrevista que eu estou dando para você aqui neste jornal, Jornal Alcântara. Isso me enche de satisfação, né? Eu sei que qualquer um poderia ter essa oportunidade, mas ouvi isso do Jeremias de Matos Fontes. Ele era simpático ao movimento de emancipação de Alcântara e nos convidou para falar para ele sobre esse movimento. E lá conversei com ele, eu falei assim, eu muito tímido, eu sou jornalista, entendo pouco. Falei, isso tudo que o senhor falou aqui, eu posso colocar no jornal? Pode. O senhor permite fazer uma foto? Permito. Era assim, cara. E aí ele me falou, aí ele se abriu dizendo que era a primeira entrevista que ele dava depois dele ter deixado o governo, ter terminado o governo, porque ele disse que foi se dedicar à igreja e àquele trabalho. Então, eu acho que aqui a gente fecha com chave de ouro quem foi Jeremias de Matos Fontes. É uma e o vozeirão dele, Nelson? E o vozeirão dele? É verdade. Tinha uma voz era baixo profundo, cantava muito bem. Graças a Deus. Cantava, né? Cantava muito.
Mas vamos... Era bom ouvir ele cantar. Bom, se a gente pudesse falar aqui mais de política aqui, da estirpe do Ayrton... Porque se você vai falar de Jeremias, você vai falar de Josias Ávila, você vai falar de Ailson, de Osmar, de Antônio Maia. Aí, meu Deus, Porto, e vai embora. E aí vai embora. Aí acabou. E aí vai embora. Grupo eu tive a honra de ser presidente do Centenário de Lavoura, então quer dizer... É verdade. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria, já que é difícil sentar numa mesa e a gente não falar desse inimigo invisível que assola todos nós. Cada um de nós perdemos um amigo ou perdemos um parente. Eu acabei de perder uma prima há poucos dias e estou com muito mal hoje, um primo também muito mal, em Friburgo. Ele saiu de Itaocara, veio para Friburgo, com esse coronavírus. Eu gostaria, Frederico, que você falasse um pouquinho aí como é que você está driblando aí esse inimigo invisível que a gente não sabe se está no nosso portão, se está na esquina, se está no mercado, se está na farmácia. Como é que você vê isso? Bom, Nelson, nós 4 somos grupo de risco, né? Nós 4 que estamos na mesa somos grupo de risco. E eu costumo dizer que eu sou grupo de risco, não, eu sou risquíssimo. Porque diabético e com polineuropatia e outras bagunças mais, né? Então... Dá a mão aqui, me dá a mão aqui. Pois também está assim, assim, Não, você não tem idade, eu tenho idade, polineuropatia. Não, mas eu já passei dos 60, amiguinho, então não tem esse negócio, não. Agora, é muito difícil, principalmente, a gente ver as pessoas sofrendo. Muita gente tem criticado que não estão deixando as aulas retornar. Mas com que segurança a gente tem para mandar filho e neto para uma escola sabendo que tudo pode acontecer? Eu ponho a minha máscara e saio. Saio com minhas limitações. Mas uma criança, ela não tem a mesma responsabilidade. A tia, a professora, aquela que está ali segurando a onda, ela não tem como segurar a situação de um número X de crianças e evitar que elas se toquem, que elas tenham contato, que elas falem perto uma da outra, que elas troquem merenda. É muito difícil, é uma situação muito difícil. E as pessoas estão morrendo, ainda estão morrendo. Menos hoje, mas ainda estão morrendo. Ainda tem uma onda aí muito forte na Europa, alguma coisa recomeçando aqui, mas a gente espera que seja menos. Agora, eu ouvi de algumas pessoas que são inteligentes, elas dizem o seguinte: a pandemia não acabou. Tá? Não pense que acabou, não acabou. A gente está vivendo um momento que a gente começa a se acostumar. Quando chegar a vacina, ela também não vai acabar. A gente vai ter vacina, as pessoas podem ter menos predisposição para pegar, mas já tem mutação, tem nova cepa aí do vírus. Então, a gente não está seguro. O que eles chamam de novo normal, eu não consigo entender como normal. Isso é um aborto da natureza. Mas que a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Tá? A gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento de novas descobertas na educação, descobrir que os professores não estavam totalmente despreparados para usar informática, para usar outros recursos, eles só não estavam atentos à necessidade de usar. Mas quando eles precisaram usar, eles usaram bravamente com segurança. Então, nós temos que lutar. Você, gonçalense, você em qualquer lugar do mundo que está aí andando sem máscara, que está aí andando a esmo, achando que não vai pegar, tomara que não pegue. Mas, olha, as chances são muito grandes disso acontecer ainda. Eu espero que isso não aconteça comigo, mas também espero que não aconteça com ninguém. Né? Vamos nos cuidar, vamos ter cuidado, porque essa pandemia não acaba agora. Tá? Vai estar longe disso acabar. Tá certo. Eu comparo essa pandemia no meu tempo de garoto, que eu botava fogo na macega para plantar feijão, plantar milho, né? E aí a gente tem que fazer a queimada naquela época própria, né? E aí, quando a gente virava as costas, que está tudo certo, tudo acerado, acabou de queimar,
uma fagulha caía do outro lado, aí a gente correndo lá apagar. Aí, outra hora, chegava em casa, a gente estava do outro lado. Então, esse vírus, eu fico me lembrando assim, e aí levo para o meu tempo de caipira. Nós pensamos que não temos mais o vírus, tiramos as máscaras e contraímos ele. Cláudio, e aí? Eu estou sem máscara, tá? Só para você saber. O Delcine, que é dentista, ele conhece microbiologia a fundo, então eu estou sem máscara porque meu computador tem antivírus, tá? Eu cheguei a colocar aqui, mas por isso que eu você que é muito jovem, está fora desse risco, como é que você está fazendo? Como é que você está mexendo? Política agora, tem que andar na rua, tem que abraçar. A não ser a Joyce Ralphman, em São Paulo, que contratou uma empresa para transformar em personagem mendiga, ela abraçar, chorar. Verdade, vergonha, amiga, né? Como é que você está fazendo? A gente, na política, a gente vê algumas situações que a gente fica com vergonha alheia, né? Essa aí da Joyce foi uma delas. Mas, assim, meu pensamento em relação à pandemia, a pandemia existe, ela é séria, ela é perigosa, tá? Mas quando nós comparamos, eu acompanho muito o doutor Alessandro Loyola no Twitter, que é um médico muito conceituado, e ele tem, assim, bastante estudos a respeito. E ele falou outro dia uma verdade que eu fiquei pensativo a respeito. Ele falou, olha, nós temos a tuberculose matando talvez mais do que o que a Covid está matando. Por ano, a tuberculose mata no mundo 1.150.000 pessoas, mais ou menos. E a Covid está mais ou menos também por aí. E a gente não tem lockdown, a gente não tem essa preocupação, não se usa máscara por causa de tuberculose, né? Então, quando a gente olha que a Europa sobreviveu àquela gripe espanhola, né, que matou milhões de pessoas, a gente, meu pensamento, lógico, né, eu entendo assim que assim, a humanidade ela vai conseguir superar essa pandemia também. É uma pandemia tremenda, ela é maligna. Eu tive um irmão agora que teve também, graças a Deus, conseguiu fazer o tratamento rapidamente e não teve maiores problemas, né? Mas a gente sabe que se deixar, como o ex-ministro Mandetta falava, né? Fique em casa, só quando você estiver sentindo muitas dores, você vai procurar, e aí se deixar chegar nesses pontos mais elevados, ela é extremamente perigosa. Principalmente para a gente que é da área de risco. Eu já fui, assim, tive uma hepatite C, né, que me deixou fragilizado também. E sem contar que eu acho que eu não sou o mais novo da história, não. Estou com 67 também, né? Eu sou novo na política. Agora, na idade, não estou tão novinho assim, não. Mas, assim, a vida, ela precisa continuar e eu tomo os cuidados, a gente tem que manter o distanciamento, né? Sem, meu entendimento, sem aquele terrorismo que a gente vê da pessoa. Poxa, você passa às vezes numa rua, o camarada está num poste, num local descampado. Outro dia eu passei em Guaxindiba, não tinha nada em volta, tá? Era um terreno enorme, o cara estava lá do lado de um poste de máscara. Ou às vezes a gente vê o carro, o camarada sozinho no carro, né? Que nem aqui, se a gente tivesse com um computador sem antivírus, né? A gente usando máscara dentro de casa, né? Então tem certas coisas que são meio exageradas, por conta de também um certo terrorismo que a gente vê as redes televisivas fazerem, e ainda um certo experimento de controle social que certos governantes se aproveitaram da situação, né? Quer dizer, botando a pessoa na praia sozinha e ele não pode ficar. Mas aí você vai no ônibus e você é obrigado a ficar naquele monte de gente dentro do ônibus, monte de gente dentro do metrô para ir trabalhar. Então, são distorções que, às vezes, eu não consigo entender muito bem, e eu acredito que vamos passar por esse momento. É um momento difícil, é um momento tremendo na vida, dói muito a gente ver as pessoas, né, morrendo com essa situação, mas faz parte da vida em sociedade e a gente precisa vencer isso, tomar todos os cuidados. Poxa, eu acho que eu nunca lavei tanto a mão como agora dessa pandemia para cá, né? Porque você vai no mercado, mete álcool gel, chega em casa, lava a mão, né? E assim, as normas de higiene precisam ser seguidas, as regras precisam ser seguidas,
e a gente tentar, aos poucos, retomar a caminhada da vida, porque existe uma questão que é a seguinte: economia também mata, né? A gente vê pessoas aí já se matando por conta da situação difícil e por aí vai, né? Mas vamos em frente, isso vai passar, eu acredito. Bom, e nós estamos aqui com um convidado que ele anda em duas áreas perigosas, Frederico. Uma na rua, na política, e na boca dos outros, né? Sim. Aliás, ele me lembra Jô Soares, Bocão. Bocão. Ele anda nas bocadas, o homem. Rapaz. Isso. Como é que concilia isso, Pois é, né? Eu vejo assim, nós estamos nessa pandemia e para aquelas pessoas que perderam um ente querido, essa pandemia nunca vai acabar, porque isso vai fazer a relação sempre. Eu acredito que existe muita história, muito fake news, de um lado, de outro, a favor, contra a pandemia. Aliás, contra o coronavírus ou a favor do coronavírus. Eu entendo que a maior parte dessas mortes relacionadas ao coronavírus, ela não ocorreu em função do coronavírus. As pessoas podiam estar com o coronavírus. Nos Estados Unidos, recentemente, foi feita uma pesquisa que das 200 mil mortes ocorridas lá, apenas 6% são relacionadas realmente com a Covid. A Covid foi a causa da morte. Por uma comorbidade, como disse o Frederico, né, por uma doença já pré-existente. Isso pode ter levado, com a baixa imunidade, levado à morte. Aqui o Cláudio falou sobre tuberculose. O vírus o bacilo da tuberculose, que é o bacilo de Koch, ele fica quase um mês suspenso no ar. E nem por isso a gente usa a máscara. Quantas vezes tivemos contato com o bacilo e não contraímos? Por que não contraímos? A nossa imunidade estava alta. São Gonçalo tem um grande número de tuberculosos, porque a miséria, a fome, a subnutrição, ela é muito grande na nossa cidade. Isso levando a doenças... Também, né, Lecine? Também aumentou bastante. Também. Então, o que acontece? Eu sou imune à tuberculose, que eu atendi no pronto-socorro de Alcântara. Muitas pessoas tuberculosas iam ao pronto-socorro e lá eu as atendia. Então, acho que se eu fizer o teste, vai aparecer logo as escaras dizendo que eu sou imune. Eu tive, no início da pandemia, eu tive o Covid, eu sou hipertenso. Tenho 61 anos, na época eu tinha 60, então eu estava no grupo de risco. Eu tive a Covid, passei por ela, graças a Deus, sobrevivi. E eu penso que nós temos que pensar com muita frieza, nós temos que pensar com muito cuidado sobre isso. A gente não ouviu falar em uma segunda onda na China, a gente ouviu falar em uma segunda onda na Europa e conseguimos ouvir uma segunda onda no Brasil, né? Existe uma pesquisa, inclusive corroborada por um pesquisador pernambucano, que é uma pesquisa internacional, e ele corroborou essa pesquisa, mostrando que após a abertura do lockdown, 28 dias após a abertura, há um pico do número de casos de Covid. E com isso, nós estamos atingindo essa fase agora, e se fechar novamente agora, quando abrir 28 dias após, vai ocorrer um novo pico. Existem pesquisas recentes mostrando que se houver uma imunização de rebanho, né, como eles chamam, se 20% das pessoas contraírem o vírus do coronavírus, praticamente a gente vai extinguir. Nós temos, o professor Frederico falou sobre as crianças, falou muito bem, as crianças às vezes não têm a capacidade de se proteger ou de se prevenir e acabar levando para dentro de casa, onde possam ter pessoas idosas ou com doenças, possam contrair o coronavírus. E o caso não é pelas mortes, porque há uma pesquisa também recente mostrando que 0,007%
aliás, entre crianças de 0 a 20 anos, jovens, né, de 20 anos, a porcentagem, a taxa de mortalidade é de 0,0007. Quer dizer, a taxa de mortalidade em criança é muito baixa, é baixíssima. Mas o grande problema é o que essas crianças vão levar para dentro de casa. Quanto essas crianças vão poder contrair até o coronavírus, vir a óbito num mundo maior, principalmente na nossa cidade, onde as crianças têm uma dificuldade muito grande de alimentação. Muitas delas estão passando dificuldades hoje porque não tem a comida da escola, apesar de algumas colocações que as pessoas fazem. Então, Nelson, Frederico e Cláudio, eu sou muito... eu acho que a gente tem que ser cuidadoso quando a gente fala sobre isso. Nós temos que ouvir o que as autoridades falam, temos que pesquisar nas pesquisas internacionais, buscar as pesquisas internacionais, começar a ler, não aqueles que falam o que a mídia quer, mas aqueles que têm o maior número possível de citações em trabalhos no exterior. E eu gostaria, Nelson, de citar aqui uma pessoa que eu admiro muito. Enquanto eu estava como coordenador de saúde na Secretaria de Educação, no início do governo do Dance, que o Diego me convidou, o Diego Sampaio me convidou, inclusive filho, né, do Otto Sampaio, que também fazia parte do Grupo Lavoura, né, e é um grande nome em São Gonçalo. Então ele me convidou. Deputado, né? Foi deputado. Foi deputado, vereador. Me parece que ele chegou a ser presidente da Alerj, né? Me parece. Não chegou a ser presidente. Ideia, não chegou, não. Tem uma Então, enquanto a gente estava lá, a gente procurava fazer muitas ações na secretaria e a gente entendia que as crianças precisavam tinham muitas necessidades que a gente tinha que cobrir. E a gente via as necessidades que eles tinham de alimentação. Isso é muito grave em nosso município e a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, sabe, Nelson? Eu acho que a gente tem que pensar friamente, mas não deixar que a nossa economia também ela desabe, porque nós vamos sofrer. São Gonçalo, principalmente, que é uma cidade muito pobre, e a gente tem que modificar isso. Nós, enquanto buscamos a Câmara de Vereadores, nós temos que buscar o melhor para o cidadão. E eu creio que o Frederico e o Cláudio pensam da mesma forma. Tá certo. Bom, para quem está chegando agora, olha, são muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, escrevendo, deixando mensagem. A gente fica até um pouco orgulhoso com essa audiência, né? As pessoas participando, não é só ouvindo, está participando, né? E então eu imagino que quando você falou, nós estamos aqui com 3 candidatos a vereadores, nós não estamos aqui fazendo entrevistas, nós estamos falando de assuntos ligados à cidade, eles podiam não ser candidatos, que tem toda a legitimidade para fazer isso. E tem mais esse requisito, né? Que é a preocupação de fazer alguma coisa. Frederico, nós sabemos que a importância do parlamento, nós sabemos a importância do senador, do deputado federal, do deputado estadual, e sabemos também do papel do vereador. E nós sabemos que a vereança, muitas das vezes, ela é muito criticada, porque o primeiro problema que o indivíduo tem, ele chega no prefeito e no vereador para reclamar. Qualquer probleminha. Já que você é candidato, aceitou essa missão, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que te motivou a ser candidato a vereador num município que tem 30 vinténs e 1 milhão de problemas para ser resolvido. Eu gostaria que você falasse por que você colocou seu nome a essa disposição. Essa pergunta é muito legal, eu gosto muito, porque uma coisa é a vida pública, eu acho até que eu tenho vida pública antiga, eu só não tinha vida de participação político-partidária, isso eu não tinha. Eu tinha vida de participação, mas não político-partidária. Pelo contrário, senhores, me desculpem, aterrorizem-se comigo, mas eu tinha simplesmente ojeriza político, de um modo geral. Então, em princípio, eu deveria ter ojeriza a vocês e a mim também.
né? Porque hoje nós três somos políticos, né? Mas, pois é. Mas a verdade é a seguinte: eu, durante muitos anos, acompanho todo o movimento. Eu cheguei a morar fora de São Gonçalo. Eu morei em Niterói durante vários anos, principalmente na época que eu trabalhava no Colégio Salesiano Santa Rosa. Então, eu morava em Niterói. Mas batia uma coisa, uma nostalgia, alguma coisa que eu tinha que voltar para São Gonçalo. E voltei para São Gonçalo. Voltei porque eu não conseguia entender como o segundo maior colégio eleitoral do Estado era tão largado, tão esquecido, né? Eu morava em Niterói com um certo conforto. Eu morava do lado do meu trabalho. Quer dizer, eu era professor e coordenador do Colégio Salesiano Santa Rosa e morava do lado, morava num prédio na rua, quem conhece a Martins Torres ali, a Siqueira Campos, eu morava na Siqueira Campos, quase chegando já à Rua Santa Rosa, no prédio ali, e tranquilamente, mas resolvi voltar. Queria voltar, eu tinha que voltar, o apartamento era meu, eu não precisava voltar, eu podia ficar lá. Não, eu quis voltar. E quando eu comecei a participar mais ativamente, de novo, da vida do município, eu tentei ser candidato ao Conselho Tutelar, porque eu sou educador, tenho um certo conhecimento na área, né? Mas eu não consegui chegar lá, mas deixei para lá, deixa isso esquecido, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho escola para olhar, eu tenho várias escolas para observar, né? Porque na minha função no Estado, eu tenho que fiscalizar escolas. Então, eu vou fiscalizar as escolas. Eu estou vendo como a educação está andando aqui e ali, os respeitos e desrespeitos à lei. Entende? E também a necessidade de ver a cidade andar. A cidade andar. Eu comecei a esbarrar com promessas descabidas. Como, por exemplo, nós vamos ter um metrô em São Gonçalo. A linha 3. Sim, nós já estamos na 4, na 5 e nada de 3. Tá? A conta não bate. Quando o Diego fez parte do debate Linha 3 do metrô Eu Quero, esse slogan quem criou fui eu. Pergunta a Evanildo Barreto, que estava junto. Esse slogan quem criou fui eu. Linha 3 do metrô Eu Quero. As barcas, a mesma coisa. Então, eu estou vendo São Gonçalo dilapidado. A gente encontra um Jorge Nunes que se junta a um Rui Aniceto e que vão tentar trabalhar o Museu da Ilha das Flores, que era a antiga hospedaria. Era por onde as pessoas mais abastadas e as pessoas mais pobres e até escravos chegavam. E São Gonçalo sempre foi jogado em segundo plano. Primeiro, porque a capital estava do lado, era Niterói. A capital do estado era Niterói. Segundo, porque a capital do país era o Rio de Janeiro. Terceiro, porque quando deixou de ser a capital do país, o Rio de Janeiro, e passou para Brasília, a capital da Guanabara, que era onde havia os grandes investimentos, era o segundo melhor, o estado mais bem colocado economicamente, primeiro São Paulo, depois a Guanabara. Niterói continuou sendo capital. E São Gonçalo era simplesmente o nada, era a margem da capital. Podia perder as praias oceânicas, podia perder terra, podia perder condições, e foi ficando largada. Quando Niterói perdeu a capital do Rio de Janeiro, ela já estava com uma infraestrutura montada. Ela já tinha uma vida regulada. Então, o Rio de Janeiro perdeu a condição de capital da Guanabara, houve a fusão, virou capital do Rio de Janeiro todo, de um modo geral, e São Gonçalo continuou mais e mais pisada. O segundo lugar do Estado passou para a mão de Niterói, né? Passou para a mão de Niterói, e São Gonçalo era o irmãozinho largado, o irmãozinho que não tinha direito a nada.
diferente de outras cidades que ficam mais longe da capital e que não tem tanta influência dela. São Gonçalo, mais do que nunca, tornou-se dormitório. O Rio de Janeiro absorvia o pessoal daqui para trabalhar, o Niterói absorvia o pessoal daqui para trabalhar, e São Gonçalo sempre ficava com aquilo que sobrasse. Sobrou, fica em São Gonçalo. Sobrou, fica em São Gonçalo. É cidade para dormir. Então, isso foi triste. É por isso que eu estou nessa, eu estou lutando e tenho muita vontade realmente de chegar à vereança. Por quê? Porque nós estamos estudando, eu já estudo isso há bastante tempo. Então, o que a gente precisa em São Gonçalo para mudar, para ser diferente, para deixar de ser o patinho feio? Chega de São Gonçalo, patinho feio. Tá certo. Bom, o Frederico já passou as motivações dele ali, porque ele se embrenhou nesse momento numa luta também partidária, né, que ele é político, eu conheço. O Frederico sempre fez parte dos debates políticos. Eu considero o Frederico como eu, somos políticos por natureza, por essência, mas não somos partidários, e o Frederico agora é candidato. Agora sou. Pois é, não, mas aí eu ia completar. Para ser candidato, tem que ser partidário. Mas, Cláudio, você acha que quando o Jeremias, seu pai, foi governador, você tinha tenra idade, né? E mas deve ter algumas lembranças daqueles momentos políticos, naquele afago, muitas das vezes em casa. E por que você se motivou depois você acabou de declarar que tem 60 anos, por que você enveredou para ser candidato a vereador? Muito bem. 60 não, 67, né? Deixa eu diminuir aqui por causa do... Tá certo. Mas, apesar de nunca ter entrado assim na vida partidária, na vida pública, eu sempre acompanhei muito, sempre gostei muito. Na minha juventude, eu nunca me esqueci de um caso lá com meu pai, que meu pai tomava café, né, assim, de um gole. E nós chegamos em Cachoeira de Macacu, aquela comitiva, eu acho que ele ia inaugurar o fórum, ele fez muitos fóruns pelo estado, né? E aí chegamos na padaria, meu pai tomou o cafezinho, né? Eu também, jovem lá, 14, 15 anos, pedi o cafezinho, e quando eu joguei o café, eu dei um berro, porque queimei minha boca toda, foi um escândalo lá na hora, mas eu nunca esqueci desse fato. E aí, sempre afastado, mas sempre observando, sempre acompanhando. A análise do doutor Frederico foi assim, perfeita. Pegou assim na ponta da agulha, porque realmente, e isso eu acho que demonstra mais ainda que nós precisamos de pessoas capacitadas para trazer o benefício e trazer o São Gonçalo a ser a Eldorado que já foi, né? São Gonçalo era Eldorado aqui, Fluminense, né? Fala Manchester, Fluminense, às vezes, mas São Gonçalo sempre foi muito bem dentro do contexto do Estado. Poxa, aí a gente vai agora para a educação, olha lá no IBGE, está São Gonçalo no lugar 4.000, à frente de 1.570 municípios apenas, né? Nós somos o segundo maior município do estado, 16º maior município da nação. Estamos na frente de muitas capitais e somos jogados na lata do lixo da história, entendeu? Por conta da inércia, da ineficácia. Me doeu muito quando, na época aí daquela questão do petróleo, né, dos royalties, nós fomos jogados para escanteio mais uma vez, entendeu? Então, poxa, temos Maricá, tudo bem que Maricá tem o mar, mas nós poderíamos estar com o mar também, né? Tiraram o nosso mar. Exato, exatamente. E aí, poxa, Maricá tem 5 vezes mais o nosso PIB, entendeu? Quer dizer, um rapazinho veio no Twitter me falar assim, não, mas porque eu fiz uma brincadeira que aonde o comunismo pisa, a grama seca, não nasce mais, né? Ele veio falar, não, mas Maricá já está há 12 anos e não secou nada ainda. Eu falei, poxa, lógico, né? Com 15% da população de São Gonçalo, 5% a mais no PIB,
ainda tem muita lenha para queimar, né? Mas, na verdade, São Gonçalo precisa voltar a ser o que era. E se juntarmos uma Câmara, a Câmara é para legislar, mas uma equipe boa de vereadores vai, com certeza, conseguir formar e lançar para o prefeito projetos, vai fiscalizar o município de uma forma mais eficaz, entendeu? E apresentar coisas em conjunto. Poxa, eu não tenho a menor expectativa de ser candidato de bairro, não é meu objetivo, tá? E aí, na verdade, eu assim, entendo a cidade como um todo, tá? E cada vereador precisa entender a cidade como um todo, né? Eu estava falando outro dia a respeito do assunto. Poxa, o prefeito não pode muito bem juntar e fazer 6 equipes, 10 equipes para tapar buraco da cidade, e em 45 dias a gente ter todos os buracos da cidade tapados, e depois procurar meios de asfaltar, né? Eu até brinquei, poxa, vamos pegar o ministro Tarcísio emprestado, que em 45 dias, 2 meses, ele asfalta São Gonçalo inteiro, né? E aí a gente pode, como equipe, como um legislativo eficaz, eficiente, sabe, juntar as forças em prol do município. Porque o que nós temos visto na nossa política até hoje, infelizmente, é aquela historinha. Não, eu vou ser o vereador, eu vou asfaltar a rua, tal, eu vou conseguir fazer isso no meu bairro e no meu lado, né? Quer dizer, então, nós precisamos mudar a visão política. Outro dos motivos assim, que me trouxe para entrar na política é exatamente que hoje eu consigo enxergar um novo caminho, um novo momento na vida política nacional, tá? Em que a gente pode defender realmente os valores sem ser massacrado por uma imprensa que vai só, sei lá, tentar massacrar os teus conceitos, entendeu? Eu estou percebendo assim que a vida política, o povo brasileiro acordou para a realidade política. Essa que é a realidade. Acordou para entender que o silêncio, né, o silêncio dos homens bons permitiu a entrada de muitos homens maus, de muitos corruptos, muitos que dilapidaram a nossa nação. Tá? E o nosso município ele tem toda a condição de voltar a ser o que era, né? A segunda maior cidade do estado, do Rio, né? E, poxa, quando a gente vê a renda de São Gonçalo é o segundo maior município, a renda de São Gonçalo está lá em 36º lugar, se não me engano, comparado com os outros municípios daqui do próprio estado. Quando compara com os municípios do Brasil, 5.570 municípios, São Gonçalo está em 2.800 e tanto lugar. É um absurdo isso. Só vai ser resgatado com o conjunto do trabalho de uma Câmara eficiente. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Eu acho que está bem focado, mas, Lecine, você é uma pessoa que viveu do lado de um grupo tradicional, um grupo que é respeitado até hoje, e quando você fala em alguma coisa, se lembra, é lamentável, no bom sentido para alguns, mas é lamentável do ponto de vista cidade, ter que lembrar de um governo que trabalhou na picareta e hoje nós temos maquinário moderno e lembramos de obras que aquele fez quando não podia e os que puderam não fizeram. Não sei se vocês estão alcançando com certeza, ou eu estou falando alguma coisa incompreensível. Não. Lecine, como é que é isso, Lecine? Naquela época, pois é. Ontem e hoje. Ontem e hoje, apesar da tecnologia, o que eu vejo... Vem a pergunta, por que você se motivou a ser candidato? Essa motivação vem ocorrendo há algum tempo, mas eu achava que eu não estava preparado ainda para poder discutir esses problemas, discutir esses temas de São Gonçalo. Eu acompanhava o Ayrson, contamos muitas histórias, eu ouvia muitas histórias dele, do Josias, Zeir, essas pessoas eu conheci e ouvi muito, e aprendi muito, que é o mais importante. E eu acho que nós estamos num momento, como o Cláudio falou, oportuno, de transformação do nosso país. Nós estamos fazendo praticamente 2 anos da eleição do Bolsonaro,
E de lá para cá, o acirramento da ideologia esquerda-direita, que eu não vejo mais que isso tenha lugar no mundo, mas esse acirramento fez as pessoas pensarem mais política, que a política é a arte de administrar o legislativo, executivo e judiciário. E agora, nós temos que entender que a política não é ruim, a política ela é boa. As pessoas que fazem a política ruim, como fazem de forma errada. Nós tivemos para trás a picareta, como você disse, e hoje tem o Pericá falando em trator. Eu acredito que o momento certo hoje é que você possa buscar a São Gonçalo ter uma hegemonia no nosso município, no nosso estado, daquela Manchester Fluminense, como foi citado pelos nossos dois amigos aqui. São Gonçalo, eu acredito muito que ele, através da construção da ponte Rio-Niterói, nós perdemos aquele sentimento de São Gonçalo interiorano, né? Em que você falava, o Frederico, é o filho de não sei quem, o Jeremias, é filho de não sei quem, mora em tal lugar. Isso eu ouvia isso falando direto, né? Assim, não era assim? E assim algumas pessoas até hoje, mas hoje nós perdemos. São Gonçalo passou a ser um depositório de pessoas que sem emprego, que vinham buscar emprego na capital e acabaram vindo para cá. Eu lembro que aí se falava, em São Gonçalo aparece uma rua nova a cada dia. Isso fica muito difícil de você trabalhar. Eu acho que nós estamos cada vez mais entregues a políticos maus políticos. Porque eu tenho uma frase que eu gosto de falar, quando os bons políticos se afastam, quando os bons homens se afastam da política, os maus nos fazem ajoelhar. E a gente vem assim hoje. Então, eu acredito que a partir do momento em que nós enxergarmos que nós temos um papel, não de fazer pela sociedade, mas dar condições à sociedade de que ela possa ser a seta, a lança do desenvolvimento, nós vamos ganhar muito. Enquanto nós fizermos que a população seja dependente de nós, políticos, nós vamos ter sempre isso daí, porque nunca será interessante para os maus políticos que as coisas se resolvam. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e a gente veio andando num determinado lugar e eu coloquei para ela, se a gente não cai no buraco, a gente pega um quebra-mola. Então, São Gonçalo, ou você tem buraco ou você tem quebra-mola. Ou os dois. Então, quando não tem os dois, você sai do quebra-mola e cai no buraco. Já aconteceu isso comigo. Então, o Cláudio colocou bem, porque... Tem um terceiro que é melhor não falar. Não. Melhor não falar. E o Cláudio falou muito bem, a época de Ayrson, eles tinham as equipes de rua, do tapa-buraco. Isso era muito interessante, porque você precisa fazer isso constantemente. Mas a gente não vê isso. Nós temos um orçamento enorme, o maior orçamento é da saúde, depois vem da educação, e você tem uma política hoje de não cuidar da saúde, de não cuidar da educação, e assim sucessivamente. Eu acho que nós temos um grande caminho a percorrer. Eu quero dar a minha contribuição na legislatura em São Gonçalo. Eu quero estar ombreado com pessoas como o Cláudio, como o Frederico, que têm as intenções melhores para São Gonçalo, dentre outros, para que a gente possa, como eu disse antes da gente iniciar nossa conversa, que a gente possa sair do marasmo, sair do lamaçal em que nós estamos. Eu acho que é o passo que nós temos que dar, é mudar a Câmara de Vereadores por homens que realmente estejam comprometidos com o cidadão de São Gonçalo. Isso aí. Você me permite, Lecine, você me permite, Nelson e Cláudio. Eu cansei de ver, aliás, eu não cansei, eu gostava de ver. Quando eu passava por uma loja de material de construção, estava lá o Ayrson sentado com o vendedor, fazendo orçamentos de material que precisava comprar. Ele pegava pessoalmente os orçamentos, tá? E verificava a situação, depois iam lá e decidiam o que comprar. Na época que ainda não tinha pregão, não tinha nada disso, ele verificava cada orçamento, tá? Fazia a comparação
e só comprava onde realmente havia condições de comprar. Ele e não se escondia dentro de escritório, gabinete de ninguém, não. Ele fazia ali na frente, no balcão, na frente de todo mundo, para todo mundo ver que o prefeito estava ali e não estava se escondendo. Isso é que a gente precisa. A gente precisa é olhar no olho do nosso munícipe, das pessoas que são iguais a nós e que estão sofrendo aí porque elas estão realmente aprisionadas, elas estão sofrendo demais. Então, a gente precisa mudar essa cidade. E só com pessoas que realmente tenham intenção de fazer, pois Lecine tem a minha idade, o Cláudio um pouco mais, mas ter intenção de fazer, nós precisamos de gente boa. Por isso que quando eu falo, normalmente digo assim, gente, o importante é você ter consciência do seu voto. Tem que ter consciência. Se é no Lecine, se é no Cláudio, se é em mim, se é em outro, mas você tem que ter consciência, você tem que fazer o que for de melhor. Você tem que votar em alguém que você realmente confie, e não em alguém que vai te prometer trocar uma lâmpada ou que vai te prometer dar um emprego. O vereador não dá emprego para ninguém. Tá? Se o vereador é honesto, ele não dá emprego para ninguém. Então, vamos conversar sobre outra coisa. Mas vocês falaram aí de assunto importante e que tudo que vocês falaram aqui, eu estava analisando que, na realidade, não existe aquela independência hoje entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, se você falar assim, isso é privilégio de São Gonçalo, não. Niterói é assim. E outros lugares são assim também. Metade mais um. Então, o que acontece? Eu já conheci um prefeito de São Gonçalo, que eu não cito o nome dele, porque eu acho que daria muito ibope aqui eu falar o nome dele, mas ele batia no peito e dizia: eu tenho 21 vereadores comigo. Sabe qual foi o resultado? Não fez absolutamente nada. O maior escândalo dos cemitérios foi no governo dele. Quem denunciou fui eu. Uma casa lotada de ossos até o teto, que se perguntar ele quantas carretas de ossos tiraram de lá, ele não sabe. Então, é isso. Então, essa arte de governar, como a isso tinha, e que outros prefeitos também tiveram, com mais acerto, outro menos acerto, a gente vê que a Câmara de Vereadores é muito importante nisso. Então, quando se falava desse orçamento aí que o Ailson fazia, naquela época da cidade, a cidade era um jeito, hoje é outro, hoje nós temos pregão, temos licitação. Nós sabemos hoje que o Executivo só acontece tudo isso que está aí. O Executivo só tem conta reprovada pelo TCE, porque há o consentimento dos vereadores no momento de aprovar. E talvez o município não perdeu essa que vocês chamam de Manchester, como é que é? Manchester. Isso, né? Coisa de Geraldo Lemo. Isso é coisa de Geraldo Lemo. Talvez não tenhamos isso porque falta de zelo com relação a isso. Aí eu gostaria de falar com vocês e que vocês fossem mais objetivos para a gente também ir a outro ponto que eu gostaria de levantar. Por exemplo, nós temos no município, vou citar São Gonçalo. São Gonçalo, nós temos 3 contas sucessivas que foram reprovadas com recomendação do TCE, que é um órgão técnico, dizendo que as contas tinham gastos em excesso. E aí veio o seguinte: nós somos soberanos, não é um privilégio de São Gonçalo, é privilégio de Câmara de Vereadores de outra cidade e até dos deputados. Nós somos soberanos e não vamos acatar a recomendação técnica do TCE da não aprovação porque tem excesso de gasto. E talvez seja esse o buraco. O buraco que vaza, é o ralo que vaza todo o nosso recurso, falta de fiscalização. Eu gostaria que você falasse, Frederico, um pouquinho sobre a soberania dos vereadores e a técnica do TCE. Se dá para um abolir o outro.
Tá certo. O TCE ele faz recomendações, né? Ele não determina, ele faz recomendações. E a função política é do vereador, é da Câmara, de aprovar ou não. O grande problema é que essa decisão política ela pode ser ela é legítima, em princípio ela é legítima, mas ela pode ter uma forçação de barra também. Estou dizendo que em todos os casos ocorre, mas em certos casos a gente sabe que ocorre forçação de barra, que ocorrem aprovações que não eram para ocorrer, e ocorrem também, mais difícil, mas reprovações que também não deveriam ocorrer. O fato é que eu penso da seguinte forma, Nelson, nós que pretendemos ser vereadores, vou fazendo uma generalização, nós três aqui somos vereadores, eu, Lecínio e o Cláudio. A primeira coisa que a gente tem que ter é pessoas com a gente que entendam dessas contas públicas, que nos ajudem a examinar essas contas públicas e que, a partir daí, a gente consiga formar um conceito. Câmara que é Câmara, colegiado que é colegiado, se não conversa, não existe. E eu penso que as pessoas precisam conversar. Eu não consigo me entender sem conversar com o vereador Lecine, com o vereador Cláudio, com o vereador Nelson. A gente precisa conversar, a gente precisa se ouvir. E, principalmente, nesse caso, nem tanto o povo, mas a gente precisa saber interpretar o que o TCE está dizendo para ver se realmente vale a pena aceitar a recomendação de reprovar contas ou não. Acredito que o TCE normalmente tem uma visão abalizada. E acredito que, normalmente, as prefeituras estão inflacionadas. Eu não falo São Gonçalo, eu falo as prefeituras. São Gonçalo é uma delas. Elas estão inflacionadas. Hoje mesmo uma pessoa disse para mim, eu votei naquele candidato assim, esperando que ele fosse tirar aquele excesso de gente, aquela turma que está lá e que nunca fez nada e que está lá não sei quantos anos e não fez nada, nem toca no assunto. Essas coisas a gente precisa botar a mão na ferida. A gente precisa botar o dedo na ferida, a gente tem que ir até lá. Tá? E não como caça às bruxas, mas colocar as coisas nos lugares certos. Nós estamos com o nosso orçamento inflacionado hoje, a gente não pode nem fazer como é que a gente chama? Um incentivo fiscal, porque o Ministério Público nos vedou de toda e qualquer possibilidade de incentivo fiscal. Porque fizeram tanto e indiscriminadamente que hoje o Ministério Público fez o município assinar um TAC, por enquanto vocês não podem fazer nada. Tá? Bom, a gente precisa estudar cada situação. E é isso que eu vejo que não se faz. Tá? A gente não debruça sobre as contas para poder entender e para poder verificar se elas são justas ou não. A gente simplesmente, o prefeito quer, o prefeito é meu amigo, ou ele é mais do que amigo, ele é um provedor, não sei. Sim. Então, nesse caso, as contas são aprovadas. Não tem recomendação de TCE que chegue a lugar nenhum, porque a metade mais um aprova. Entendeu? Eu vou aí agora para o Cláudio, né? Cláudio, na colocação do Frederico, a gente vai começa a imaginar quando ele falou de técnicos, né? Ele falou de técnicos, o vereador tem que ser assistido por um técnico, né? Uma pessoa que entenda. Mas eu fico imaginando se todos os vereadores, o presidente da Câmara, de uma determinada, vou citar São Gonçalo, qualquer Câmara, se ele pudesse criar também esse corpo técnico, né? Esse corpo técnico para você, Cláudio, você, Frederico, você, Lecine, dizer assim, eu não tenho, mas eu tenho uma equipe técnica. Qual é o parecer dessa equipe técnica? Bom, aí o que eu quero chegar, Cláudio? Será que se nós, vereadores, fiscalizássemos, como o Frederico falou ali agora, e acompanhássemos antes, não depois,
Será que nós precisaríamos do TCE? Pagarmos uma baba de valores vitalícios para ser desconhecida pela soberania dos vereadores? Não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou só fazendo uma conjectura para ver um raciocínio nosso, que é onde a gente chega. Como é que você vê isso? Bom, eu tenho um pensamento que, assim, de certa forma, acho que alguns vão achar um pouco radical, mas eu, graças a Deus, não estou vindo apadrinhado por ninguém. Minha candidatura aconteceu, estou no MDB, né, já era filiado desde 2005, e, assim, a primeira conversa que eu tive com o presidente do partido foi que eu não iria apoiar nenhum candidato a prefeito da cidade. Isso me deixa bem confortável em relação a essa situação, porque, no meu entendimento, tem que haver a independência de poderes, tão falada, né? Independência de poderes e tudo mais, e que na prática realmente não existe, porque o prefeito entra como um provedor dos anseios do vereador, que muitas vezes não são anseios legítimos em relação à cidade, né? E, infelizmente, gera essa questão, sei lá, 50% mais um, resolveu o problema, né? E eu acho que não pode ser por aí. O vereador, talvez a Câmara, ela deveria ter um corpo técnico, engenheiros capacitados, economistas capacitados, tá? E o vereador, ao chegar, ter esse serviço à sua disposição também, para junto com o conhecimento. Eu não sou engenheiro, eu não sou economista, eu não sou médico, tá? Mas se eu tiver assessoria de pessoas que têm um bom conhecimento, eu vou juntar com o meu conhecimento, com a minha vivência, né, de vida, com a faculdade da vida que eu já tenho, e vou conseguir decidir coisas que eu entenda que sejam benéficas para o meu município. Tá? Uma dessas coisas benéficas é, muitas vezes, ter que ter a dor de falar: prefeito, isso aqui não tá correto, não está coerente, esse tipo de despesa não está funcionando. Eu vou lançar aqui até uma proposta, independente até de eu vir a ser eleito ou não, é que a Câmara de Vereadores de São Gonçalo instale aqui na nossa cidade um radar anticorrupção, que consiga aglutinar, tá certo? Questões que são moralmente inaceitáveis, tá? Olha, o ministro Tarcísio fez isso no ministério dele. Poxa, de cara, assim, foram 70 denúncias que eles receberam e que estão sendo investigadas. Algumas já estão com gente presa pela Polícia Federal, entendeu? Eu acho que tem que ser assim. O político corrupto, ele precisa de cadeia. Não tem outro meio, eu não tenho meio termo em relação a isso, entendeu? Porque eu sempre vivenciei uma vida de correção. Meu pai me deixou valores éticos, morais, de excelência. Meu pai terminou a vida pública dele pobre e não deixou nem herança para os filhos, entendeu? Porque as pessoas pensam: filho de ex-governador, né, anda cheio de dinheiro e tudo mais. Não tem. Eu estou fazendo uma campanha pobre, independente, tá certo? Em função disso. Então, meu pensamento é o quê? A Câmara de Vereadores, ela tem o dever de ser independente, sabe? E de agir. O vereador, ele precisa estar satisfeito com o bom salário dele, estar satisfeito com a equipe, montar uma equipe extremamente técnica. Não pode ser aquela coisa: poxa, o Zezinho me conseguiu 50 votos, entendeu? E eu vou botar o Zezinho aqui como meu economista, mas o cara não é economista, entendeu? Não pode, né? Então a gente precisa transformar a visão do político brasileiro também, né? A visão do povo, ela está começando a mudar. A partir do momento em que a visão do político também mudar, nós vamos conseguir construir uma nação dentro de conceitos éticos, dentro de conceitos que vão visar a transformação da cidade, no caso aqui do nosso município. Eu vejo assim a extensão do país, né? Através dos municípios é que o nosso país vai mudar, para que nunca mais aconteça o que a gente viu acontecer aqui, que são trilhões e trilhões. Poxa, eu fico alucinado, gente. Agora o Eike Batista, né, fez acordo de relação, vai devolver 800 milhões.
O outro doleiro lá devolveu 1 bilhão. Mas, meu Deus do céu, e quanto mais que tem por trás do pano aí nessa história? Entendeu? A gente está falando de bilhões de reais, milhões e milhões de dólares que vão para o ralo da corrupção. Não estou falando nada aqui com relação a São Gonçalo, não. Estou falando da nossa política nacional, né? Que a gente conseguiu fazer uma limpeza, mas que ela precisa ser estendida para todos os municípios da nação, entendeu? Então eu deixo aqui o desafio, ó, professor Frederico, doutor Lessini, caso eu não entre e vocês entrem, entendeu? Vamos criar aqui um radar anticorrupção nesses moldes lá do Ministério do Tarcísio, né? E do ministro Tarcísio, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, e vamos. Poxa, é absurdo, eu fico alucinado. Obras e obras e obras paradas, porque a obra era fulano de tal, vamos destruir ela e vamos fazer outra. Vamos fazer outra praça. Isso não existe, entendeu? Eu tenho ido além, viu, Cláudio? Eu tenho ido além e tenho dito o seguinte. Sim. Todos nós que somos de um grupo, somos pessoas que têm interesse por São Gonçalo, deviam assumir que comunicar ao munícipe de tudo que está acontecendo não é a função só do Diário Oficial. A gente tem que comunicar o tempo todo aquilo que está acontecendo. Porque você não tem rabo preso. Lessini eu conheço, sei que não tem rabo preso. Eu também não tenho. Não sou também apadrinhado por ninguém. Eu acho que a gente pode muito bem olhar no olho do munícipe e falar aquilo que a gente pensa numa boa. Eu acho que é isso aí. Mas, Lessini, eu já ouvi de plenário vereadores dizer o seguinte: eu não serei mais burro, eu não perderei eleição, porque eu vou estar sempre do lado do prefeito. Então, eu, analisando como eleitor, então, para ele não importa se o prefeito é corrupto, se é um bom prefeito, ele quer estar do lado do prefeito. E aí, sem essa fiscalização, não precisamos de vereador. Como é que você vê isso? Vejo essa é a grande intimidade que existe entre prefeitos. Só me permite. Vamos lá. O doutor Adir diz aqui: será que os vereadores atuais estão vendo esta aula gratuita? Parabéns para vocês. Doutor Adir. Obrigado. Lessini, desculpa. Muito obrigado, com certeza. Não, foi válido, muito válido. Eu entendo o seguinte: a grande intimidade existente entre legislativo e executivo para que as pessoas possam empregar seus eleitores leva a esse tipo de pronunciamento na Câmara que é vergonhoso. A pessoa tinha que ter vergonha de falar isso. E aquele que votou nele deveria ficar mais envergonhado ainda, porque sabe que está sendo enganado o tempo todo. No que nós temos aqui, o Frederico colocou bem, o Cláudio também, o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador, regulador e até indicador de algumas coisas, ele tem a função, ele não pode exigir que a Câmara de Vereadores reprove as contas. A Câmara tem a autoridade para isso. Mas a Câmara de Vereadores, quando tem o seu corpo técnico, como os dois colocaram, como existe no Senado Federal e como tem na Câmara Federal, lá no Congresso, são pessoas lá de alto nível, e eu conheço aquele intestino lá, a gente chama de intestino, o intestino do Congresso Nacional, são pessoas que, no mínimo, elas já têm doutorado em alguma graduação aí, economistas, advogados, engenheiros, de todos os naipes. Eles fazem concurso e são os consultores legislativos. Inclusive, existe um livro chamado Brasil 2050, Os Desafios de uma Nação que Envelhece. E vocês vão rir do nome da autora desse livro, Cristiane Brasil. É a mesma? É a mesma. Não, a mesma. É a deputada federal Cristiane Brasil. Só que ninguém sabe que quem fez esse livro, e ela só entrou o nome como autora, foram os consultores legislativos. Eu tenho esse livro físico e tenho ele em PDF.
Aqueles que desejarem, eu posso passar, eu ganho gratuitamente. Eu também. E aí, quando terminar aqui, vocês me passem o e-mail que eu passo para vocês, ele em PDF. Eu acho que é importante a gente ler, inclusive para que a gente possa entender o porquê. Eu estou fugindo um pouquinho da sua pergunta, Nelson, mas só para a gente mostrar da importância que existe a gente ter. Nós temos... Ninguém se zangou com você, não, Lecine. Nós temos consultores legislativos capacitados. E o que acontece? Eles mostraram por A mais B que a reforma previdenciária ela é super importante para que o Brasil não quebre lá na frente. Aqui foi discutido a reforma também previdenciária municipal e as pessoas não entenderam, né? Agora isso serenou, porque existem outras discussões, não entenderam que é importante para o município aumentar de 11% para 14% a arrecadação, o desconto no salário do servidor. Eu sou o servidor do município há 34 anos, que eu vou fazer em janeiro próximo. Isso é importante porque é um pacto nacional. Então, voltando à nossa pergunta, quando nós temos vereadores que estão intimamente ligados ao prefeito, que são donos de postos de saúde, que são donos de escola, que são donos não sei de quê, isso. Inclusive, existe fila para alguns exames que o vereador tem preferência sobre aquilo ali, passando para trás pessoas que não tem ninguém. Isso aí gera, sabe o quê? Isso que nós entendemos. Eu vou aprovar, porque enquanto eu aprovar o prefeito, eu estou eleito. Então, essas pessoas têm que ter vergonha. A minha esposa é funcionária contratada, ela é dentista contratada da prefeitura há 10 anos. Eu fiz cursos no Tribunal de Contas, alguns cursos, e lá eu conversando com uma professora, uma técnica, uma auditora, né? Ela me disse o seguinte, que é horrível, é inviável que existisse uma pessoa 10 anos contratada da prefeitura. O contrato, no caso da Thelma e de outras pessoas, ela tem que ser temporário. E aí sim, se faz concurso para que essas pessoas possam ingressar no município. Mas por que não existe isso? Porque a partir do momento que existiu o funcionário efetivo, aquele concursado, ele dá uma banana bem grande para o vereador que quiser impor a ele alguma coisa. Estou falando isso porque ela trabalhava num posto de saúde, o Vale Figueira, ali perto do Rincão, e ali, quando o vereador dono do posto descobriu que ela era esposa de um candidato a vereador, ele pediu que ela fosse exonerada. Isso é um absurdo, uma pessoa... E ela não entrou ali pela mão dele, pela mão de ninguém. Ela apenas entrou pela qualificação que ela tinha há 10 anos. E o que ocorre? Esse vereador foi ao prefeito, e o prefeito disse que não iria fazer isso. Apenas a transferiu. Mas nós temos uma colega que ela foi exonerada porque não queria ajudá-lo na política. E eu falo isso daqui, e eu falo com muita tranquilidade. Enquanto nós tivermos uma população carente de emprego, nós teremos vereadores eleitos dando empregos a essas pessoas. E aí fica o círculo vicioso, que a pessoa vai ter que votar nas contas do prefeito, mesmo estando erradas, para que ele tenha. Tem vereador com 500 cargos na prefeitura. Se ele pedir que cada um desses daí dê 10 votos a ele, tem 5.000 votos. É uma covardia para qualquer um de nós que estamos... Está eleito. Qualquer um de nós que tenhamos uma aspiração de colocar um pequeno conhecimento que nós temos, ou vontade de acertar, em função do município. Mas, infelizmente, nós vamos ainda passar por isso enquanto essa Câmara de Vereadores não for renovada em pelo menos 70%, 80%. Apoio você, viu, Lecine? Apoio completamente. Para quem está chegando agora, né? Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com 3 professores nomeados pelo doutor Adi Martins, né? 3 professores. Eu estou aprendendo demais. Adi é o amor. Eu estou aprendendo ainda. Eu também. E eu fiquei analisando, Lecine, quando você falou do emprego
contrato, e aí tem o problema do contrato, nós temos o problema daquela quantidade de gente que tem cargos especiais, né? E aí eu fico assim falando, enquanto tiver essa gente, o vereador é isso que ele quer. Mas enquanto nós não tivermos cemitérios para sepultar todos, alguém vai interferir e vai sepultar o amigo, o filho do amigo ou alguma coisa assim. Quando alguém estiver doente e não tiver hospital para todos, alguém vai mandar um bilhetinho. Eu falo isso com muita tranquilidade, sem atacar ninguém. Eu conheci uma pessoa chamada Márcio Panicé antes dele ser vereador. Você lembra, na época do governo Charles, houve uma epidemia da dengue, e aonde tinha que se fazer exame de sangue 2 vezes por dia. E eu levava o meu filho naquela coisa do INSS ali em Alcântara, e eu só via as pessoas chegando. Aqui, ó, isso aqui é para eu falar com o doutor Márcio Panicé. Esse aqui. Eu falei, meu Deus, por que eu não sou amigo desse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Márcio Panicé. Eu, um cara que discutia política envolvido, não conhecia quem era Márcio Panicé. E depois fui ver ele logo ali na frente como vereador. Foi um político bem sucedido aí na cidade. Hoje, se ele está esquecido por algumas condições, é problema dele, não é meu, mas eu o conheci assim. Então, eu fico vendo por aí. Mas quando eu disse aqui, enquanto tiver isso, alguém internando alguém que não tem hospital, tem que arrumar um leito para alguém. E quando tiver que arrumar sepultura para alguém, porque senão fica 3 dias lá aguardando, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre que foi votada, autorizando há poucos dias agora, a privatização dos cemitérios. Como também nós temos uma privatização mal sucedida dentro do pronto-socorro de pronto-socorro geral da cidade. E eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho, Frederico, sobre essa privatização. Tem privatização e parceria chamada a PPPs, que o Neilton falava tanto. Acabou ele botando dinheiro na churrasqueira e sendo preso. Mas só falava de PPPs. Eu entrevistei na época que ele foi candidato. Então, eu gostaria que você fizesse uma análisezinha sobre as privatizações que nós temos hoje na saúde do pronto-socorro apenas e também autorização para privatizar os cemitérios. Vocês, vereadores, votariam para isso? Para privatizar cemitérios? Eu vi alguém dizendo assim, eu vou votar e confesso com você. Eu não li esse projeto de lei. Pode votar. E aí? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre privatizações, porque nós estamos indo para a reta final aí da nossa live. Privatização, Nelson, é o seguinte. Quando você tem seriedade, é muito bom. Tá? Mas quando não tem seriedade, não funciona de jeito nenhum. Aliás, quando não se tem seriedade, não funciona a empresa pública, não funciona a empresa particular e nem de economia mista. Não funciona nada. E, na verdade, é isso que a gente está vendo. Né? Eu vou pegar o exemplo da Praça do Alcântara. A Praça do Alcântara era uma maravilha, foi na época de Jeremias que ela foi feita, né? Osmar, Ayrson, Lavoura, todos eles participaram nisso, mas foi na época da prefeitura de Jeremias, se não me engano, que a Praça do Alcântara aconteceu. E foram deixando a Praça do Alcântara ser depedrada, desculpem, foram deixando a Praça do Alcântara ficar feia, ter cheiro de urina, virar ponto final de ônibus e não sei o quê, e acabar a praça e os mendigos que não tinham onde ficar ficavam ali, o pessoal do crack que também não tinha mais onde ficar, ficava ali e foi arrebentando. Quando desvalorizou, vão fazer alguma coisa na Praça do Alcântara porque ela não presta como praça. Estão fazendo a mesma coisa com a Fazenda Paulo Bandeira. Tá? Depredando. Quando acabar, aí a gente vai fazer outra coisa, se puder. É isso que normalmente acontece. Se nós tivéssemos cemitérios bem administrados, tudo funcionaria muito bem. Tá? Nós precisamos de mais
de mais lugares, mais covas, nós precisamos de mais sepulturas, tá? Porque realmente a população vai envelhecendo. Isso é normal de acontecer, isso não é uma coisa do outro mundo, não. As pessoas vão morrendo e você precisa colocar os corpos, né, os cadáveres, nos lugares, nos cemitérios. Agora, o cemitério público tinha que ser bem administrado. E não dependia de uma iniciativa particular, não dependeria disso, absolutamente. Eu acho que não é momento para se pensar nisso, embora São Gonçalo já tenha cemitério particular, né? Tem mais de um até. É o Parque da Paz, que é particular, e aquele Parque Niterói. Parque Niterói. Parque Niterói. Então, os dois são particulares, sem contar o cemitério dos israelitas, né, que praticamente pouco funciona hoje em São Gonçalo, porque a comunidade judaica não está muito aqui em São Gonçalo, é muito pouca gente. Mas, então, são os únicos cemitérios particulares, mas eu acho que não deveria. Eu acho que essa iniciativa tinha que ser pública. Tá? Eu penso que está tudo errado. Está tudo errado. Porque se está administrada pelo governo, não funciona. Se está administrado pelo particular, não se pensa no público, não se pensa nas pessoas. Se pensa apenas na lucratividade. Porque ali, se o particular está entrando, ele quer lucro. Tá? Ele quer, de repente, um crematório, um jazigo especial, uma benesse lá, um quadrinho, sei lá o quê, um enfeite, alguma coisa para homenagear os mortos. Então, ele quer dinheiro. Ele não quer simplesmente pensar em saúde pública, porque necrotério, cemitério, isso é saúde pública. Tá? Isso é saúde pública. Precisa ser muito bem pensado, precisa ser muito bem analisado. Então, eu não acredito que seria bom entregar na mão de particular. Eu, pessoalmente, a não ser que me provassem por A mais B, que eu lesse alguma coisa que realmente achasse que valesse a pena, eu até poderia votar a favor, mas eu não vejo. Eu não vejo. Eu acho que é justamente aí que entra o trabalho do vereador em saber o que está acontecendo nos cemitérios para eles não serem bem administrados. Por quê? Se no governo há corrupção, se fora do governo há a lucratividade excessiva, se na PPP a gente não sabe que interesses vão acontecer ali, porque se a gente não confia no público, não confia no privado, no público e privado junto, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acho que não. Acho que tem que ser administrado pelo governo. Agora, com fiscalização o tempo todo. Da mesma forma que as OS, você falou das OS, a questão da saúde, mesma forma das OS. Dizem que as OS não continuam prestando um bom serviço porque, na hora H, a prefeitura para de pagar, deixa de pagar as OS e acaba não sendo mais um bom negócio, fica tudo na mão deles. Gente, está na hora de fiscalizar. Se nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores ativa e altiva, tá? O grupo se reunir e dizer assim, prefeito, o que está acontecendo aqui? É isso aí. Vamos fazer uma CPI, uma coisa dessa. Mas nada de privatização. Sou contra. O Frederico, ele pegou uma assim, na veia com relação à seriedade. Eu também acho que quando a gente muda é porque não está funcionando. Isso também muda para não funcionar. Esse que é o complicador. Então, eu acho que faltando seriedade, você não governa nem sua casa, nem a sua família. Você consegue governar. Não é isso? Não é isso? Embora hoje tenha uma ideia da sociedade, a mulher e o homem comandando, mas se não tiver seriedade nem de um nem de outro, é impossível você comandar uma economia doméstica, penso eu, né? Mas então, Cláudio, quando a gente vê isso, o grande problema, quando o Frederico falou ali do problema de encurtar para sobrar dinheiro, que com certeza a OS é na mão de particular. Então, é mais fácil ele economizar, por exemplo, um sepultamento gratuito, por exemplo, se tiver comandado pela OS, porque é menos gasto para ele.
E o grande problema que tivemos na privatização, na aprovação dessa lei, era a discussão de quantos, olha só, de quantos o particular ia permitir enterro gratuito. Olha, se o Estado é responsável por isso, por que o particular que é delegado ele tem que ser diferente? Porque ele quer economizar para ganhar mais. Então, Cláudio, eu gostaria que você passasse aí também a sua visão com relação às privatizações do serviço público. Muito bem. Eu, em princípio, tá, eu tenho uma visão mais aberta em relação à privatização, porque eu acho que assim, a concorrência ela traz benefícios para o povo. O ministro Paulo Guedes, né, logo que ele entrou, ele falou com muita clareza, poxa, nós estamos reféns de 5 bancos, 6 construtoras e por aí vai, né? Se formam grupos e o povo fica refém daquilo. Então, quando a Telefônica também, pouquíssimas, né? Agora mesmo a Claro comprou a Nextel, estragou a minha Nextel, que era... Acabou a Nextel. Acabou a Nextel. Eu já vou mudar de operadora de novo. Também vou eu também fazer isso. Poxa, absurdo. Mas, assim, eu vejo assim, a gente tem que ter concorrência. Você chega em outros países, você tem, sei lá, 50 operadores de telefonia, você recebe telefone gratuito, não vai receber um iPhone gratuito, mas vai receber, né, aparelhos e tal. E aqui nós não temos essa concorrência ainda. Esse mercado precisa ser aberto, né? Mas é difícil. Então, vamos lá. Agora, em relação a essa questão de cemitérios, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com as palavras do doutor, porque o doutor Frederico ele pegou bem certo na situação. Nós temos uma população extremamente muito pobre, muito necessitada. Tá? E o município ele precisa fazer esse serviço para o povo. Agora, tem que fazer o serviço com excelência. Você não pode ir num cemitério para sepultar um parente, você já está ali naquela dor e ver tudo abandonado, ver covas abertas, entendeu? É um descaso assim, estúpido, mau cheiro, entendeu? Tudo coisas que podem ser evitadas com uma boa administração, com competência, com qualidade no trabalho, mas, infelizmente, muitas vezes, quando o serviço fica na mão do público, né, ele passa exatamente isso, a ser público, e aí ninguém precisa tomar conta de nada. E eu já vejo isso de forma completamente diferente. É exatamente por ser o bem público, né, que precisa ser melhor servido. Né? Meu pai me ensinou muito, servir pelo prazer de servir. Meu pai ajudou milhares de famílias a sair da dependência química, desse inferno da drogadição, por isso, pelo prazer de servir, pelo prazer de ver o bem do próximo. E isso, infelizmente, está faltando na nossa nação. Não só aqui em São Gonçalo, não, é na nação inteira. Então, assim, em princípio, eu não vejo com bons olhos essa situação. O que fizeram com Alcântara, né, bem lembrado, poxa, assim, de um absurdo. Cada hora que eu passo ali, aquele elefante branco que fizeram com o nome de shopping, entendeu? As pessoas têm que, assumir essa realidade. Aquilo ali, desde o princípio, eu fiquei revoltado com aquilo, infelizmente não podia fazer nada contra, mas, sinceramente, eu acho que se eu fosse vereador na época, eu ia convocar o povo para fazer manifestação lá e impedir aquele absurdo, né, que foi feito. Então, poxa, nós descaracterizamos completamente. Olha, gente, o município ele tem muitas possibilidades, imensas possibilidades de ser transformado, e ele só vai ser transformado com pessoas de boas intenções e de boas cabeças também, de bons pensamentos pelo município para trazer a mudança e a transformação que necessita. Então, assim, acho bom privatização, porque privatização traz concorrência. Tem 2, vamos botar mais, porque é um absurdo também o preço. Quem entra num cemitério desse particular, entendeu? Sai, assim, até a roupa do defunto eles tiram, porque tem que pagar um absurdo para sepultar o seu ente querido, né? Então, mais concorrência vai trazer transformação nessa área. Poxa, tem 2, vamos botar mais, 1 mais 2. O município é enorme. 1.100.000 habitantes, talvez quase 1.200.000 a gente já esteja,
entendeu? E essa transformação vem assim. E a prefeitura ser fiscalizada pelo legislativo, que tem o dever de fiscalizar verdadeiramente o trabalho da prefeitura. Tá certo. Bom, quem está chegando agora perdeu uma grande informação aqui de 3 pessoas qualificadas. Nós estamos indo para a reta final do programa, né? E nós vamos fazer a mesma pergunta ao Lessini, porque, Lessini, eu entendi muito bem a colocação do Frederico e citei, por exemplo, a situação do cara que dá um bilhetinho para sepultar alguém. Agora, será que a OAS administrando um pronto-socorro, será que se você chegar lá e apenas você, na hora de ir embora, precisar administrar um dipirona para você, ou Novalgina, que eu não entendo bem isso, será que se o cara puder, ele não vai deixar de receitar aquilo e vai deixar você ir para casa ou ir para a farmácia para comprar esse determinado remédio? É isso que eu vejo, que tem certas coisas, como o Cláudio falou, que tem certas coisas que dá para privatizar, porque é uma parte. Mas eu acho que cemitério, que nós estamos falando aqui, e saúde, são coisas públicas e é ligada a carente. Porque quem tem dinheiro sepulta no Parque da Paz, no Parque da Colina, no cemitério São João Batista. E quem tem dinheiro, tem plano de saúde e não precisa ir buscar um hospital da rede pública. E aí, Alessandro, como é que nós vamos botar isso na mão do particular? Primeira coisa, sobre o cemitério, sobre a privatização. Primeira coisa que eu tenho que saber é concessão ou privatização, porque concessão é uma coisa, privatização é outra. Então, na Câmara, nós deveríamos saber o que estava sendo aprovado. Segundo lugar, como os dois bem falaram e colocaram de uma forma fantástica, nós temos que pensar no cidadão de menor poder aquisitivo. Nós vamos voltar à época do Odorico Paraguaçu, do Odorico, né, em que não poderia sepultar ninguém, porque o cemitério não estava... Ninguém podia morrer, o cemitério estava pronto. Então, só vai poder morrer 3 por dia, porque nós só temos 3 enterros que a privatização ou concessão vai poder fazer, né? Então, eu acredito que nós deveríamos pensar com muito cuidado, o Frederico colocou bem, cemitério também é saúde, a gente precisa entender como é que isso funciona. Primeira coisa, conhecer o orçamento do município. Quando é feito o orçamento e a gente começa a perceber, ouvindo algumas pessoas, que nem sempre o orçamento de São Gonçalo é feito dentro de como deveria, dentro dos parâmetros legais, isso que o Tribunal de Contas determina. Até prazos eles não cumprem. Então, se você tem um cemitério, aquela pessoa, aquela secretaria responsável pelos cemitérios, ela faz uma planilha, um orçamento de quanto custa um cemitério para cuidar, pintar, manter as sepulturas dignamente, manter as suas passarelas, os seus caminhos, as suas vias limpas. Isso tudo tem que ser colocado, isso tem um custo, isso tem uma forma de fazer isso. Se existe isso é aprovado, por que isso não chega ao final, que é a pessoa responsável para cuidar, ao seu destino final? Alguma coisa está errada aí. Ou o orçamento não está sendo feito corretamente, ou está sendo feito corretamente e o dinheiro está sendo desviado para algum lugar. Eu acho que é basicamente isso daí. Então, a privatização, ela vem cobrir esta falha, né? E com alguns interesses, talvez, escusos por trás disso daí. O Frederico lembrou bem, nós temos 2 cemitérios públicos, particulares em São Gonçalo, a gente vê uma grande diferença entre um e outro. Mas só aqueles que têm condição financeira que podem colocar os seus entes queridos naquele local. Eu sou muito favorável à cremação, apesar da cremação ser cara, não é para qualquer um, mas eu creio que isso poderia melhorar muitas coisas em muito tempo, em muito espaço, o nosso município, né? Então, eu sou favorável à cremação. Mas tem pessoas que não terão condições, temos que ter espaço. Eu gostaria de entender muito bem esse processo que foi aprovado, se é privatização, se é concessão, e se não estiver
dentro dos padrões, para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam ser enterradas dignamente, eu com certeza, é claro, tendo todo um conteúdo, além desse, eu não aprovaria se não existisse essa proteção do menos favorecido. Eu acredito que tudo passa pelo orçamento, o vereador tem que conhecer o orçamento, saber aplicar o orçamento e saber cobrar o orçamento. Então, isso é muito importante para a gente possa entender. Quanto à medicação, a Novalgina é apenas um nome fantasia da dipirona. Tá? A dipirona é fabricado pela Bayer e por isso que, às vezes, ela é proibida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é paracetamol. Tá uma briga aí, né, de interesses econômicos. Mas vocês devem lembrar disso, que na época de Ayrton Monteiro existia um laboratório químico-farmacêutico produtor de medicamentos básicos para a população de São Gonçalo. E isso era muito importante. Quando ele saiu da prefeitura, o destino a gente sabe final qual foi, por talvez outros interesses, aí a gente não vem entrar nesse caso, porque eu não conheço a finalização disso. E a privatização municipal também a privatização ou concessão através de OS das unidades de saúde, nós temos que entender a primeira coisa básica. Quanto custa, vamos citar aqui o pronto-socorro, quanto custa o pronto-socorro de São Gonçalo por ano? Essa conta eu quero saber. Quanto custa? O secretário de saúde vai ter que dizer. O custo é de 100 milhões de reais. Então, por que você vai passar para uma OS por 80 milhões? Né? Vai dar problema. Se a OS não sabe quanto custa, como é que ela quer comprar esse serviço para poder vender? A prefeitura vai vender por quanto? Então, nós temos que entender essa matemática. Primeira coisa, quero privatizar ou quero fazer uma concessão para a OS, quanto custa para eu poder vender, dando valor justo para a prefeitura, para que a população de São Gonçalo não seja prejudicada, para não acontecer, como ocorre muitas vezes, isso eu já vi acontecer, de você, médico, pedir um determinado exame, o responsável pela concessão do exame ou da autorização do exame não conceder, o médico vira para ele e fala, então, a partir de agora, o doente é seu e você vai ser o responsável por ele. Dali a pouco tempo, o cara que foi responsável por negou a autorização e pedir o exame, porque o cara ia indo a óbito. E aí, como é que fica? Porque eles querem economizar para que o lucro seja maior. E aí, quem sofre com isso? Aquele que não depende, aliás, aquele que depende do SUS, porque o que depende da medicina suplementar, ele vai ter a sua unidade lá em Niterói, São Gonçalo, qualquer lugar, que é particular, em tese, né, que são os convênios, e essa medicina suplementar vai fazer alguma coisa que hoje também não está tão bom assim. Então, eu, particularmente, tem que ser estudado com muita profundidade, com muito entendimento, para você fazer uma concessão, não. Eu sou como o Cláudio disse que eu sou a favor do livre comércio, mas tem coisas básicas da sociedade que o público tem que ser muito bem preservado. E, para mim, é segurança, saúde e educação. Isso é básico para mim. Tá certo. Muito bem. Nelson, me permite uma palavrinha. É porque na palavra do doutor Lessini, quando ele falou agora da questão da morte, me lembrou uma frase minha, de um texto que eu tenho na internet, que é só simplesinha e rápida, e fala assim, político ladrão mata mais que bandido com arma na mão. Entendeu? É uma frase pesada, mas ela é extremamente realística a respeito da realidade que a gente vive. As vidas, às vezes, não importam, porque o interesse financeiro é maior. Entendeu? E isso é uma realidade utilizada. Exatamente. É isso aí. Obrigado, querido. Quando eu entrevistava participava do meu programa, o Carlinhos Cabeleireiro, lá do Zumbi, ele dizia, Nelson, a caneta mata mais do que o fuzil. E aí está em cima disso aí. Mas então, para a gente terminar, porque senão eu quero
Então, oportunidadezinha para vocês deixarem uma mensagem. O tempo está aqui avançando rápido, passou tão rápido que eu nem percebi. Então, o que acontece é o seguinte: os senhores podem se preparar. Nós não vamos discutir isso, podemos discutir em outra oportunidade, em outro dia. Vocês podem se preparar, porque São Gonçalo, de 2021 a 2024, 21, 22, 23, 24, tem que pagar 200 milhões de precatórios. Se não me falha a memória, a informação é de 4 milhões e 800 por mês, informado pela assessora do prefeito, José Luiz Nancy, a sua esposa, a primeira-dama Eliane Gabriel Nancy. Ela me informou: Nelson, é dívida do tempo de Edson Ezequiel para cá, e agora o próximo prefeito vai ter que pagar e não tem como fugir, porque vai vir o arresto. Ele já tem sofrido na carne o arresto. Então, senhores vereadores, vocês que se preparem, porque nós vamos ter uma ladeira para subir descosta e sem luz no fim do túnel, para quem gosta de um túnel, muito complicado. Frederico, 2 minutos para você deixar uma mensagenzinha para os companheiros, senão o coisa encerra ali para a gente. 2 minutinhos aí. Bom, não vou me estender, não. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Lecine. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso papo aqui, nosso bate-papo. E digo para vocês, votando com consciência é ótimo. O principal é votar com consciência. E se quiser dar o voto de vocês para um de nós três vamos ficar muito felizes e vamos honrar o seu voto, porque isso é o principal. Nós não queremos brincadeira, não. Nós não temos idade para brincar e nem somos necessitados de sermos vereadores. Nenhum de nós tem essa necessidade. Nós estamos no páreo porque nós queremos fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que eu posso falar isso pelo Cláudio, posso falar isso por Lecine também. E vários outros que tem por aí, que são pessoas boas, são pessoas sérias. Agora, tem muita gente que quer continuar na mesmice ou quer se arrumar. Aí você vai ter que pensar, porque é você, sou eu, somos nós que vamos sofrer as consequências. Obrigado. Cláudio, 2 minutinhos aí para você fazer o seu encerramento, querido. Nelson, meu amigo, minha gratidão imensa a você, ao professor Frederico, ao doutor Lecine. Eu aprendi demais aqui, uma tremenda de uma aula em 1h40. Estou babando aqui, vai meter um babador aqui, eu estou aqui colado na tela. Mas muito bom. E o que acontece? Rapidamente eu quero falar só o seguinte: tem solução. Vamos fechar o ralo, tá certo? E buscar soluções para a nossa cidade. Uma Câmara de Vereadores que eleve a cidade vai buscar junto ao Estado, vai buscar junto ao governo federal as soluções para movimentar a nossa cidade financeiramente e transformar a nossa cidade na Eldorado Fluminense que sempre foi. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que participaram dessa live. As perguntas, se tiver alguma pergunta que a gente precise responder depois, eu estou disposto também, pode me mandar, que eu faço questão de responder. E vamos em frente aí nessa caminhada. Se Deus quiser chegarmos lá, vamos trabalhar para transformar a nossa cidade. Tá certo. Lecine, 2 minutinhos aí para você deixar sua mensagem. Rapaz do céu, cada vez que eu venho aqui, eu fico mais surpreendido com as pessoas que você convida para a gente conversar. Eu acho que é importante todos nós pensarmos que cada vez mais nós precisamos fazer mais por São Gonçalo. E quero colocar para você o que eu disse na primeira live que eu fiz no início da nossa caminhada. Eu era ainda um pré-candidato a vereador, e eu fiz uma live com o Arthur Belmonte, que era o nosso pré-candidato a prefeito, e eu disse a ele o seguinte, que tanto ao prefeito, o executivo, quanto o legislativo, o vereador, a cada assinatura que a gente vai dar, que a gente vai colocar, que é como uma aprovação de um projeto, de uma lei, ou de algo que possa ser feito, ou não fiscalizar, nós estamos assinando ou a sentença de morte de alguém, ou a vida de alguém. Então, isso é muito importante, que cada um daquele que quer
ser vereador em São Gonçalo, que ele pense nisso. A sua assinatura, como bem disse vocês aí anteriormente, a caneta mata mais que o fuzil. E a sua assinatura pode fazer o bem ou mal para São Gonçalo. A escolha é de vocês. Eu acho que isso o mais importante é saber que o Frederico, saber que o Cláudio são duas pessoas do bem que estão voltadas para o bem de São Gonçalo, daqueles que vocês estão agora olhando e estão nos assistindo. Pensem direitinho, não troque o seu voto por dinheiro, não troque por nada. Nunca. Troque por propostas. Nunca. Muito bem. Parabéns. Olha só, eu apostei nesse bate-papo nosso aqui. Eu estou aqui lisonjeado. Depois eu quero que vocês olhem no rodapé da live os incentivos, as pessoas parabenizando, agradecendo pelo programa. Está aqui o William Muniz. Parabéns, amigo. Precisamos lutar pela cidade. Abraço. Então, companheiro de partido. É um candidato. Quer dizer, o que eu estou percebendo é isso que vocês acabaram de me passar agora. Oportunidade que ninguém tinha de estar de um outro lado, porque era um ritual, e hoje nós temos pessoas avançando, pessoas do bem, que dizem assim, não é só por aqui, esse caminho aqui dá na venda, e vou chegar numa venda melhor, como a gente diz no interior. Frederico, brigadão pela Foi um prazer, ainda mais com essa mesa aqui, nossa mãe. Cláudio, que satisfação. Lecine, satisfação imensa. Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Eu só espero que vocês aguardem um pouquinho aí para eu terminar aqui e agradecer a todos que nos acompanharam. Gente, que maravilha. Olha, estou lisonjeado aqui com a presença de vocês e dos internautas. Vou até puxar rapidinho aqui da Roseli. Vamos ver o que ela acabou de chegar aqui. Vamos ver o que ela falou aqui para gente. Aula maravilhosa. Povo gonçalense, pense antes de votar. Bom, abraço a todos vocês.